Bom, de volta aqui então, gente. Estamos aí no nosso terceiro vídeo aqui do quadro 1.1, Estatísticas do Crescimento Econômico, e agora a gente vai falar sobre convergência e divergência de taxas de crescimento, tá? Taxa média anual de crescimento para o período de 1960 a 1990, para esses mesmos países aqui, os países ricos, os países pobres e também aqueles que estão numa situação de milagre de crescimento econômico, até mesmo desastre de crescimento econômico, tá? Então o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, tá? Em média, esses países cresceram, olha só, os Estados Unidos, entre 1960 a 1990, em média ele cresceu 1,4% ao ano, enquanto que os demais países ricos aqui cresceram uma taxa muito maior. Ó, Reino Unido 2%, França 2,7% e o Japão 5%. Aí você vai falar, nossa, caramba, Estados Unidos, a maior potência do mundo, a maior nação, maior potência econômica, cresceu só 1,4%, enquanto o Japão, o país mais novo, pequenininho, que se industrializou recentemente, cresceu em média 5%. E vocês perguntam onde é que está a explicação para isso? A resposta é a seguinte: tudo nessa vida tem limite, inclusive o próprio processo expansivo de crescimento. A nação já era tão grande, ela cresceu a um ponto que a partir daí é claro que o crescimento ele vai se dar um ritmo menor, vai crescer cada vez menos. Ou seja, o crescimento, como veremos lá adiante com o modelo de Solow, ele se dá a taxas decrescentes, até que chegue um momento que, puxa, a economia chega a um estado estacionário onde ela cresce de forma muito lenta, cresce pouquinho, a taxa de crescimento ela é praticamente irrisória. E quando o país ele é novo, quando a industrialização chega recente ali, então, digamos assim, o PIB daquele país ainda está muito retraído, ainda está muito pequeno, então ele tem muito espaço para ele crescer. Consequentemente, a velocidade anual de crescimento desse país, do PIB desse país, vai ser muito maior. Foi o que aconteceu com o Japão. Então, a gente consegue ver essa divergência aqui entre esses próprios dois países ricos aqui, tá? Esse contraste. O Japão cresceu muito, enquanto os Estados Unidos cresceu também, mas cresceu muito, uma velocidade muito menor que o Japão. Então, na média, entre 1960 e 1990, o Japão cresceu o seu PIB 1,4% ao ano os Estados Unidos 1,4% ao ano, enquanto que o Japão 5%, tá? E aí a gente vê aqui, por exemplo, China crescendo aí nesse mesmo período a 2,4%, a Índia a 2%. E o que falar então de Zimbábue, que cresceu apenas 0,2%, e pior ainda, a Uganda a uma taxa de crescimento negativa, gente. O que acontece? Bom, alguma coisa aconteceu com esse país aqui, Zimbábue, nesse período, onde o ambiente econômico não foi nada favorável a, por exemplo, um investimento privado nesse país, tá? Pode ter ocorrido também evasão de divisas, ou seja, capital saiu desse país e foi embora para outro lugar, talvez para o seu país de origem, tá? O investidor privado provavelmente não encontrou incentivos para continuar nesse país. E aqui na Uganda, pior ainda, porque o crescimento foi negativo. O PIB, a cada ano que passa, em vez de crescer, ele vai tomando aí um valor cada vez menor. E isso é preocupante, tá? Mas olha só, é interessante a gente olhar também os milagres do crescimento econômico, tá? Por quê? Porque são países que... Por que milagre? Puxa, uma coisa assim, quando se fala em milagre, a gente lembra de algo extraordinário, né? Imagina um país pobrezinho, situação econômica ruim, desenvolvimento lá embaixo, pessoas convivendo em situações de extrema pobreza, subsistência, e de repente você se depara com um país desse, onde ele apresenta, por exemplo, assim, algumas características semelhantes aos países analisados anteriormente, como por exemplo a taxa de participação na mão de obra que é praticamente a mesma, próximo a 50%, mas que de repente você se depara com isso aqui, ó, Hong Kong crescendo a 5,7% ao ano, e Taiwan também, e Coreia do Sul então a 6%, comparado então com a irrisória taxa de crescimento de 1,4% ao ano dos Estados Unidos. Mas por que isso aconteceu? Bom, talvez semelhante à situação do Japão, apesar do Japão já ser um país rico naquela época. Ocorre que aqui o investimento privado chegou com força por alguns motivos relacionados à estrutura institucional que favorece o ingresso de investimento privado. Enfim, um investidor
a pessoa que vai instalar uma empresa naquela região, ela quer ter alguma, eu não digo certeza, mas expectativa de retornos positivos. Então ela tem que ter uma instituição, uma instituição favorável que fale assim, olha, aqui você tem mão de obra barata, aqui você tem incentivo por parte do governo porque você vai pagar imposto baratinho, você vai ter incentivo fiscal por 10, 15, 20 anos, você sem pagar imposto, e por aí vai. Algumas outras nós vamos fornecer a infraestrutura de transportes, digamos assim, saúde, educação para os funcionários e tudo mais. Então, olha só. E esses países realmente eles tiveram incentivos aí, como a gente vai ver no próximo vídeo, terminar de analisar essa parte aqui.